fazer através de mim e de você. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Isso é bem rápido. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 28. A palavra para a nossa meditação. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, meus queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, a sua palavra foi lida, que o Senhor venha falar aos nossos corações através dela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Obrigado. Meus irmãos, todo mundo aqui conhece essa passagem, todo mundo aqui já viu, já leu, já ouviu. E o interessante é que o capítulo 24 de Lucas, todo ele praticamente, acontece em um único dia. Acontece em um dia só. Aleluia. Todo ele acontece em apenas um único dia, que é o chamado primeiro dia da semana. A gente conhece como o domingo, o primeiro dia da semana. E quando a gente lê o capítulo 24 de Lucas, a gente vê que é um dia bem agitado. Começa cedo aqui. Diz a Bíblia que logo de madrugada, algumas mulheres vão até o sepulcro de Jesus para seguir o seu costume, para embalsamar o corpo de Jesus. É óbvio que elas estavam muito tristes, muito decepcionadas. A tristeza, a tensão tomava conta do ambiente, de todos aqueles que seguiam a Jesus. O clima não estava legal, mas mesmo assim, de madrugada, as mulheres elas vão até o sepulcro de Jesus, já no primeiro dia da semana, para embalsamar o corpo de Jesus. A gente continua lendo o texto e nós podemos notar aqui que vai haver uma surpresa quando elas chegam no túmulo de Jesus. Vai haver uma surpresa. Por quê? Porque elas vão até lá esperando que alguém tirasse a grande pedra que estava tampando o túmulo. Elas esperavam alguém para ajudá-las a remover a pedra que estava na frente do sepulcro. Isso era o que elas imaginavam. Isso era o que elas pensavam.
Só que quando elas chegam no local, já não tem mais pedra tampando a entrada do túmulo. A pedra está jogada no canto, não tem soldado nenhum à frente do túmulo. E quando elas entram no túmulo, elas não encontram o que elas esperavam. Elas esperavam encontrar um corpo. Só que quando elas entram, não acham corpo nenhum. Apenas acham lençóis. Apenas acham pano enrolado. Não há corpo, não há soldado, não há pedra. Não há nada dentro do sepulcro a não ser pano. E quando elas estão tomadas pelo temor, diz a Bíblia, que dois seres resplandecentes aparecem diante delas e perguntam: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Glória a Deus! Por que vocês estão aqui fazendo o que aqui? Procurando um vivo no meio dos mortos. Aquelas mulheres tomadas pelo temor, os seres resplandecentes disseram: olha, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Lembra do que ele falou há 3 dias atrás? Diz a Bíblia que agora aquelas mulheres saíram correndo e voltaram para o lugar onde os discípulos estavam reunidos. Diz a Bíblia que estavam ali os 11 e mais alguns com ele. É interessante isso aqui porque quando elas chegam no lugar da reunião e conta todo o ocorrido, conta a pedra que estava fora do lugar, conta a visão dos seres, dos anjos que apareceram a ela, quando elas contam esse cenário, quando elas contam essas histórias, diz a Bíblia, está escrito no texto, que os discípulos, ouvindo aquilo, acharam que elas estavam delirando, não acreditavam no que aquelas mulheres acabaram de dizer naquele exato momento. Isso eu não consigo compreender, isso eu não consigo entender, porque a mensagem da ressurreição era o início de uma festa. Porque Jesus fora da cruz, Jesus saindo do túmulo, é a festa da igreja. É por isso que nós estamos aqui, porque Jesus não está mais no túmulo. É por isso que a gente dá glória a Deus, é por isso que a gente dá aleluia. É por isso que a gente festeja diante do Senhor, é por isso que a gente faz festa quando está na presença do Senhor. Por quê? Porque o túmulo está vazio, porque não tem ninguém dentro do túmulo. Por isso que nós nos alegramos. Isso eu não consigo entender, talvez pelo cenário da época, talvez pela tensão que estava em cima dos discípulos, tomando os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus na época, porque quando eles ouvem a notícia da ressurreição, ninguém faz festa. Quando eles ouvem a notícia da ressurreição, ninguém se alegra, muito pelo contrário, eles acham que as mulheres estavam delirando, e essa mensagem vai provocar algumas reações. A primeira reação que é provocada aqui é a reação de Pedro. Diz a Bíblia que Pedro, na hora, ele se levanta e vai correndo do sepulcro para comprovar. E ele chega lá, só encontra pano enrolado, só encontra pano dobrado, não encontra o corpo de Jesus. Então Pedro se alegra e volta para casa. Ele não vai para o lugar da reunião, diz a Bíblia que ele vai para casa. Imagina o alívio de Pedro, imagina como ele estava. Ele era um homem que negou Jesus, que não conhecia Jesus, ele dizia que não conhecia Jesus. Então imagina para ele encontrar ou não encontrar Jesus ali no sepulcro. Imagine o peso que deve ter saído das costas daquele homem. Então ele fica alegre. Só que se você continuar lendo o texto, você vai ver que vai provocar uma segunda reação, que também não é reação de festa, não é reação de alegria. Diz a Bíblia que 2 dos discípulos estavam caminhando, eles saem da reunião, depois de ouvir a mensagem das mulheres, eles se levantam da reunião e descem em direção a Emaús. A Bíblia fala aqui um pouco de Emaús, por exemplo. A Bíblia fala que Emaús é uma aldeia. O que é uma aldeia? A aldeia é um povoado, é um ajuntamento, um lugar que ficava perto de cidades muradas. E era um lugar que ficava, é um lugar vulnerável, porque não havia cerco, não havia muro ao redor de uma aldeia.
mas que se sustentava da cidade próxima. Emaús ficava a 11 quilômetros distante de Jerusalém. Jerusalém tinha, além de ser uma cidade, um lugar autossustentado, ele tinha condições de sustentar aldeias que estavam próximas a ela. Por exemplo, você vai ver Betânia, perto de Jerusalém. Você vê Emaús, cidades próximas, ou aldeias próximas de uma cidade, para que ela possa sobreviver, para que ela possa ter o seu recurso. Então isso é uma aldeia, um povoado de pequenas pessoas. Para você ter uma ideia, numa aldeia não morava mais do que 100 pessoas. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, Nazaré. Nazaré a gente só conhece Nazaré porque Jesus veio de lá. Porque se Jesus não viesse de Nazaré, ninguém ia saber da existência desse lugar. Nazaré, um exemplo, Nazaré era um povoadozinho com menos de 100 pessoas. Aí tem coisa que eu vejo na Bíblia e não entendo. Só Deus, para achar alguém num lugar escondido daquele e dizer assim, ó: bendita és tu entre as mulheres. Ninguém olhava para as aldeias. A aldeia não era um lugar que as pessoas olhavam. Ninguém ia procurar nenhum recurso em uma aldeia. Só que Jesus, só que Deus olhou do céu e disse: lá está uma mulher que vai ser a mãe do meu filho. Isso quer dizer que quando a chamada de Deus te pegar, não importa no lugar que você está, ela vai te alcançar. Então a aldeia é um lugar de poucos recursos, e diz a Bíblia que esses dois homens, um é Cleópas, tá? O nome de um aqui, eles saem da reunião dos apóstolos, onde eles estavam reunidos, e descem, saem de Jerusalém e descem para Emaús, um caminho de 11 quilômetros. Diz a Bíblia que eles vão caminhando e vão conversando. E você pode reparar no texto que o motivo da conversa eram os últimos 3 dias. Porque diz a Bíblia, no capítulo 24, versículo número 14, que eles vinham conversando a respeito de todas as coisas que se haviam sucedido nos últimos 3 dias. Imagina só aqueles homens que há 3 anos atrás largaram a sua vida. Há 3 anos atrás largaram seus afazeres para ouvir um chamado, para serem vocacionados para uma grande obra. E depois de 3 anos, há a frustração. Aqueles homens há 3 anos atrás largaram as suas coisas para seguir o tal de Jesus, para ir atrás desse homem que eles acreditavam que era o Messias, que era aquele que ia redimir, porque eles falam isso. Nós acreditávamos que ele, Jesus, era aquele que ia redimir o Israel. Então imagine esses homens, 3 anos, seguindo uma pessoa, colocando a sua fé, a sua esperança naquela pessoa, e fazia 3 dias que a esperança, que a fé deles estava morta, havia sido entregue à morte. E você pode observar que mesmo diante de tanto testemunho, eles ouviram a mensagem das mulheres. Eles ouviram as mulheres dizendo: ele não está morto, ele ressuscitou. Os anjos nos falaram. Eles ouviram a mensagem. Só que mesmo assim, a tristeza, a decepção, a frustração tomou conta daqueles dois. Eles não conseguiam mais enxergar aquilo que estava ao seu redor. Só estavam focados no problema, na frustração, na tristeza. Porque é isso que a decepção faz. A decepção, ela nos cega. A decepção, ela fecha os nossos olhos. Nós só conseguimos ficar focados naquilo que nos deixou triste, naquilo que se foi, naquilo que se perdeu, naquilo que foi embora. E nós não conseguimos enxergar uma luz, nós não conseguimos enxergar um norte, que muitas das vezes está perto, está diante de nós, mas por causa da tristeza, mas por causa da decepção, da frustração, nos cega. Tampa os nossos olhos. Tanto é
que eles estão conversando a respeito das coisas que aconteceram, que Jesus se aproxima. Jesus vai se aproximar do lado dos dois. Só que diz o texto, os olhos deles estavam fechados. Não puderam reconhecer Jesus. Veja aqui que o problema não é em Jesus estar perto. O problema é enxergar que Ele está perto. Jesus nunca deixou de estar perto da gente. Jesus nunca deixou de estar próximo. Ele disse, eu vou estar todo dia. Então Jesus está. Mesmo quando não parece, Ele está perto, sempre está. O problema é a gente enxergar que Ele está perto. O problema é a gente perceber que Ele está perto. O problema é a gente notar que Ele está perto. Que Ele está. Jesus se aproximou dos homens. Eles não conseguiram enxergar Jesus ali. E Jesus agora vai dar uma de curioso. Jesus vai perguntar, ei, o que é isso aí que vocês estão conversando? O que é que eu estou vendo que vocês estão aí tristes, preocupados? O que é que vocês estão conversando aí? Aí os dois pararam, olharam para Jesus e disseram, realmente o senhor aqui chegou agora na cidade, não sabe o que está acontecendo? Não está sabendo de nada aí, o que aconteceu. Nós estamos falando, rapaz, que Jesus o Nazareno, que foi entregue a essas autoridades, nós acreditamos que ele era um varão profeta, o que ia redimir Israel. As mulheres até disseram aí que ele está vivo, mas já é 3 dias e nenhum sinal dele. Observe que Jesus estava ali, só que ele estava procurando sinal. Estava procurando sinal em algum lugar em Jesus ali. As mulheres até falaram que ele está vivo, que viu anjo, mas até agora nada. É interessante isso aqui, que logo mais embaixo, Jesus vai repreendê-los. Jesus vai chamar eles de nécio e tardos de coração. Por que Jesus vai chamar esses dois homens de nécio e tardos de coração? Só a gente lê o texto. O texto diz que Jesus diz assim, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E é interessante a continuação da fala de Jesus, que ele vai dizer assim, pois porventura não convinha que o Cristo, olha o que Jesus diz, o Cristo. Veja que quando eles vão responder a pergunta de Jesus, Jesus pergunta assim, o que é que vocês estão conversando? Ele diz assim, nós estamos conversando a respeito de Jesus, o Nazareno. Eles, quando vai falar de Jesus para esse suposto estrangeiro que estava perto dele, eles vão dizer, nós acreditávamos que esse Jesus, o Nazareno, olha a expressão que eles usam, Jesus, o Nazareno, nós acreditávamos que ele era profeta. E quando lá embaixo Jesus diz, não convinha que o Cristo padecesse, quando Jesus fala do Cristo, ele está dizendo assim, vocês acabaram de dizer aí que ele era o Nazareno, o Messias, e não entenderam que era necessário que ele padecesse. Por quê? Por que Jesus dá essa resposta? Porque a palavra Nazareno, Mateus capítulo número 5, na profecia, quando Jesus volta do Egito, quando Jesus da matança volta do Egito, ele vai para Nazaré. Mateus capítulo número 5, ele vai para Nazaré, Maria e José leva Jesus para Nazaré e diz o texto, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, de que ele será chamado Nazareno. O que significa a palavra Nazareno? Em Isaías capítulo número 11, versículo de número 1 diz que da raiz de Jessé se levantará um renovo. A palavra é essa, renovo. E a palavra renovo, ela vem de uma raiz Nesser, que é a mesma palavra no original Nazaré.
Então, quando alguém, mesmo sem saber, tendo essa informação ou não, dizia Jesus, o Nazareno, estava dizendo que este é Jesus o renovo, é Jesus o renovo, o rei que vai redimir, o rei que vai renovar. Por quê? Porque Isaías, capítulo de número 11, se você ler todo o capítulo, você vai ver que lá está falando do reinado da raiz de Jessé, do renovo. Então, quando alguém dizia assim, Jesus, o Nazareno, foi isso que ativou a fé, por exemplo, de Bartimeu, porque ele estava na beira do caminho mendigando, e de repente ele ouve barulho de multidão passando. E quando ele ouve o barulho de multidão, ele pergunta, o que é isso que está acontecendo? E alguém diz para ele, quem está passando é Jesus, o Nazareno. Então, quando ele ouve Jesus, o Nazareno, ele começa a gritar mais alto, Jesus, filho de Davi. Por que ele gritou Jesus, filho de Davi? Porque ele está dizendo, se você é o Nazareno, você é o filho de Davi, você é aquele que pode me tirar dessa situação. Então, quando alguém dizia Jesus, o Nazareno, estava dizendo, é o Cristo. Então Jesus repreende esses homens dizendo, se vocês sabem que ele é o Cristo, porque acabaram de chamar ele de Nazareno, então como é que vocês não entenderam que este deveria padecer, que este deveria sofrer? É por isso que vocês são nécios e tardos de coração. Por quê? Porque esperavam que algo acontecesse do jeito de vocês, da maneira de vocês, mas tem coisas que tem que acontecer do jeito de Deus, da maneira de Deus, da vontade de Deus. E quando nós pensamos que algo tem que acontecer do nosso jeito e não do jeito de Deus, nós nos tornamos nécios e tardos de coração. Por quê? Porque não queremos entender as lições que o Senhor quer nos passar. Então Jesus, quando ele repreende os homens, ele não se revela, ele não dá um sinal dizendo, eu estou aqui. Muito pelo contrário, Jesus parte para as Escrituras. A pergunta é, por que é que Jesus vai para as Escrituras? Por que Jesus não se revela e diz, eu estou aqui, sou eu? Por que Jesus não faz um milagre ali? Por que Jesus não dá um sinal? Por que Jesus vai para as Escrituras? Porque era lá que estava a dúvida daqueles dois homens. Eles só não entenderam porque interpretaram mal as Escrituras. Então Jesus vai tratar o problema na raiz. É desse jeito. Então Jesus vai tratar o problema onde está. Observe que Jesus não dá a volta para se moldar a nossa vontade. Jesus ele vai tratar o problema onde ele está. Então fica despreocupado, irmão, que Jesus está tratando o problema onde ele está. Jesus está indo tratar o problema onde ele está. Jesus está indo encontrar com o problema. Ele não dá nenhum sinal, então ele vai. Diz, é a Escritura que vocês têm dúvida? Então é lá que eu vou tratar. Diz a Bíblia, ele começou com Moisés e foi explicando. Veja que Jesus não dá um sinal, Jesus vai na simplicidade. Veja que as coisas não acontecem às vezes do jeito que a gente quer. Jesus vai na simplicidade. Jesus vai ensinando, Jesus vai mostrando, Jesus vai explicando, Jesus vai tratando o problema daqueles homens. E diz a Bíblia que eles vão conversando, o tempo passa, de repente eles chegam em Emaús, chegam na aldeia. Quando eles chegam, Jesus, diz a Bíblia, que Jesus vai fazer menção do passado. Está escrito no texto, eles constrangeram a Jesus, não deixaram Jesus embora, e disseram, fica aqui com a gente, já é noite, a noite está chegando, é perigoso andar à noite, nesse período aqui, ainda mais em locais desertos, era muito perigoso. Então eles disseram, fica aqui, fica com a gente, não caminha à noite. Diz a Bíblia que eles entraram, quando eles entraram, diz a Bíblia, que assentando à mesa, Jesus pega o pão e abençoa. Ele abençoa e diz o texto, no partir do pão. Quando Jesus abençoa e parte o pão,
diz a Bíblia que eles reconheceram, no partir do pão, os olhos se abriram. Observe, Jesus não se revelou, diz o texto, os olhos que se abriram. Por quê? Porque o problema não estava em Jesus, estava na cegueira dos homens. Porque Jesus disse: eles são nécios e tardos de coração. O que é nécio e tardo de coração? É que demora a entender. Desse jeito. Não pega de primeira. Né? Pega assim no empurrão. Tem que explicar mais de uma vez. Falar 3, 4 vezes para poder entender. Não pega de primeira. Isso é nécio e tardo de coração. Infelizmente, tem muito no nosso meio, falando espiritualmente, está tão centrado numa coisa e Jesus querendo tratar a outra, por causa da cegueira e às vezes da teimosia, não consegue ver o que Deus tem para tratar. Irmão, deixa Deus fazer do jeito dele. Meu Deus! Ele fazer do seu jeito. O nosso jeito não dá certo, não. Por isso que Jesus diz: é nécio e tardo de coração. Tem que explicar de novo. Quando Jesus partiu, bom, os olhos se abriram e ele disse: Jesus estava aqui. Aí, isso aqui que é interessante. Que quando eles olharam para o lugar onde Jesus estava, Jesus já havia sumido, não estava mais ali. E olha só o que eles vão falar entre eles. Bem que quando ele falava, ardia no nosso coração. Bem que a gente sentia algo diferente quando ele falava. O que era aquilo? Era Jesus, mesmo na simplicidade, dando sinal de que, sou eu que estou aqui. Quantas vezes Jesus nos dá um toque de que, estou aqui. Quantas vezes aqui, porque aqueles homens, o coração ardeu, só que eles não perceberam. E quantas das vezes a gente está cego em uma coisa, pelo medo, não sei, pela preocupação, pela tristeza, pela decepção, quantas vezes a gente está cego no problema, e Jesus às vezes solta um sinal, tá? Como a gente diz, dá um spoiler, dizendo: estou aqui. Aí a gente depois lembra, bem que aconteceu isso, bem que aconteceu aquilo, bem que a irmã falou, né? Quantas das vezes a gente não falou isso? Bem que no culto o irmão falou, bem que no culto o pregador disse, mas por causa da nossa cegueira, a gente não viu, não percebeu, não entendeu. Bem que ardia no nosso coração enquanto ele falava. E essa atitude eu acho linda. Quando eles viram que era Jesus e ele não estava mais ali, eles se levantaram. E olha o que o texto diz: e voltaram para Jerusalém. Veja que eles andaram 11 quilômetros de Jerusalém para Emaús. E agora vão voltar os 11 quilômetros de volta para Jerusalém, já quase à noite, no meio do perigo, que era caminhar de noite. Eles correm para Jerusalém e encontram os discípulos, onde eles estavam reunidos, e dizem: olha, Jesus apareceu para a gente. Jesus apareceu, nós estávamos no caminho de Emaús, Jesus apareceu. E ele está vivo, ele está vivo. Depois viu o testemunho de Pedro, viu o testemunho do outro, dizendo que Jesus estava vivo. E o que você quer dizer com tudo isso? É que esses homens, por causa de uma frustração, estavam saindo da posição que Deus falou para ficar. Se a gente continuar lendo a Bíblia, a gente vai ver que Jerusalém significa o lugar do poder, a posição da promessa. Jerusalém, na Bíblia, é sinal de, é uma demonstração de obediência. Quando a Bíblia diz, ficar em Jerusalém, a gente usa esse texto, a gente usa essa passagem
para aplicá-la à obediência, a ficar na posição que Deus colocou, a ficar no lugar que Deus colocou, a não sair da ordem de Deus, a não sair da posição, a não sair do comando. Então Jerusalém é este lugar, porque Jesus disse: fiquem em Jerusalém. Mais à frente, antes de serem levados ao céu, ele vai dizer: fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Então o poder só vem para quem está em Jerusalém, para quem está na posição, para quem está no local da bênção. E por causa de uma decepção que gerou incredulidade, estes homens iam sair do lugar da bênção, do lugar do poder, do lugar da promessa, e iam voltar para o seu passado. Porque a tristeza faz isso. Quantos de vocês já não ouviram dizer: eu fiquei triste, saí da igreja, voltei para o meu passado? Isso pode acontecer com qualquer um, porque aconteceu, por exemplo, com Pedro, com alguns discípulos. Quando Jesus morreu, 3 deles voltaram para pescar, voltaram para o lugar da onde o Senhor mandou sair. Jesus, quando encontrou a Pedro, ele estava pescando, ele disse: ó, vem, eu vou te fazer pescador de homens. Pedro largou tudo no mesmo instante e foi seguir Jesus. E agora, depois da tristeza, aonde está Pedro? Novamente, pescando, voltando para o seu passado. E tem muita gente que está assim, dentro da igreja, querendo largar tudo, querendo jogar tudo para o alto, porque se decepcionou, porque não entendeu o processo, a dificuldade do momento. Porque Jesus disse: vai ter 3 dias aí de tribulação, vou morrer, mas calma que no 3º dia eu estou aí de novo. Só que tem gente que não suporta os 3 dias de tribulação. Tem gente que não consegue vencer os 3 dias de prova, de tempo difícil. Calma, que o 3º dia chega. E na vida daqueles homens, o 3º dia chegou. E eles não estavam no local que era para estar. Eles não estavam na posição que era para estar. Mesmo assim, isso Jesus é lindo demais. Ele vai se encontrar com aqueles 2 no caminho de Emaús. Jesus estava dizendo assim: eu vim, fiz questão de me encontrar com você, para colocar você de novo no lugar da bênção, para fazer vocês voltarem para o lugar da promessa. Então Jesus me trouxe, eu estou finalizando aqui agora. Jesus está falando para mim e para você: não é tempo mais de sair do lugar da bênção. Suporte os 3 dias de dificuldade. Os dias da tribulação vai passar. O primeiro dia da semana vai chegar na minha, vai chegar na sua vida. E Jesus está falando assim: é tempo de ficar. E se saiu, Jesus está falando: é tempo de voltar para a posição que estava antes. Muita gente parou de fazer o que fazia. Muita gente largou o chamado de mão, largou o ministério de mão, deixou guardado, deixou enterrado, porque aconteceu alguma coisa, porque teve uma frustração, uma tristeza. Só que Jesus está dizendo: hoje é a noite de voltar para Jerusalém, voltar a fazer aquilo que fazia antes, voltar a fazer aquilo que praticava antes, porque Ele está se encontrando comigo e com você nessa noite. Ele está se encontrando conosco para dizer: não vai parar de fazer, vai continuar. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para fazer. Você é importante para o reino. Eu confio em você, eu acredito em você. Assim como Jesus acreditou naqueles 2 homens, não deixou eles se perderem, indo para Emaús. Jesus acredita na gente e está dizendo: eu não vou te perder, o meu reino não vai te perder. Vai continuar fazendo aquilo que fazia. Não é tempo de voltar para Emaús, é tempo de ficar em Jerusalém, no lugar do poder. E você vai ver que o poder de Deus vai descer, a glória de Deus vai descer, e você ainda vai fazer coisas maravilhosas para o reino de Deus. Você acredita nessa palavra? Então levante a sua mão e dê o seu melhor. Glória a Deus nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus.